Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD de hoje, aula número 40 de Doutrinas Básicas, continuação da matéria de Eclesiologia, ok? Então, antes de mais nada, vamos orar, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre o nosso tempo nesta manhã. Deus querido, nós agradecemos por estarmos aqui, podemos chegar, Deus, com nossos irmãos e nos reunir com um único propósito de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo acesso que nós temos, os materiais, os recursos que nós temos, que tudo isso sirva, Deus, de edificação da Tua igreja, do Teu povo, fortalecimento da fé, para sempre podermos defender, sempre poder oferecer uma defesa daquilo que nós cremos. Abençoa, Deus, com Teu Espírito Santo nesta manhã, para que possamos ouvir e compreender e reter aquilo que vamos ser ensinados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A nossa definição, iniciando o nosso estudo, já tinha deixado aberto lá. Pronto. Estudo sobre a Igreja de Cristo, sua natureza, forma, significado, governo e plano de Deus para ela. E a nossa frase aí de Wayne Grudem: a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. E é claro que essa frase aí lhe agradou gregos e baianos, né? Porque isso, como a gente viu na parte quando a igreja começa, se você é aliancista, você diz, tá certo, os cristãos de todos os tempos, inclusive Adão, Eva, Abel, né, tudo mais. Se você é bíblico, você vai compreender que ele está falando todos os cristãos a partir de Atos 2, né? A partir do início da igreja realmente. Mas enfim. Vamos lá, meus irmãos. Semana passada nós paramos no tópico a sublimidade da igreja. O Novo Testamento destaca a sublimidade da igreja por meio do ensino de diversas verdades relativas a ela. A lista abaixo mostra alguma dessas verdades. Nós vimos apenas o primeiro slide, vamos repeti-lo. Número 1, ela é edificada e protegida por Cristo. Número 2, ela foi comprada por Deus com o sangue de Cristo. Número 3, ela é herdeira com Cristo. Número 4, ela é defendida por Deus, sendo livre de qualquer acusação. Número 5, ela é digna de ser protegida e de que se padeça por ela, se sofra por ela. Foi até aí que nós fomos. Vamos hoje dar continuidade no item número 6. Ela é formada por pessoas santificadas por Cristo. Por isso que ela é sublime. Ela é formada por pessoas santificadas por Cristo. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Acho significativo que a gente tenha escolhido exatamente o texto de 1 Coríntios para exemplificar esse número 6, porque como já foi explicado diversas vezes, irmãos, esta era uma igreja com muitas complicações, com muitas dificuldades. De fato, muita coisa sobre como consertar a igreja de hoje só aprendemos porque Corinto existiu. Há muitas antilições que podemos aprender com a igreja de Corinto, ou seja, como não fazer, como fazer diferente, como evitar esse erro, como corrigir aquele erro, a gente sabe por causa desta igreja. Porém, Paulo ainda assim os chama de santos. Isso mostra, meus irmãos, que é óbvio que o homem comum lá da rua não vai entender isso, que isso não tem nada a ver com perfeição, muito pelo contrário. Que a igreja ser formada por pessoas santificadas é por Cristo, como está ali no nosso enunciado. A santificação nesse ponto aqui não é a processual, a qual a gente podia até argumentar que Corinto estava meio que devendo, né? Essa aqui é a santificação posicional. Não é o processo, é a posição. Nós somos declarados santos no momento da nossa conversão, já vimos isso em soteriologia, e o mesmo se aplicava a uma igreja como Corinto. Então,
A sua igreja, por exemplo, não é uma igreja perfeita, mas graças a Deus não temos os problemas de Corinto. E isso, obviamente, vai se aplicar a cada igreja que a gente conhece. Talvez você saiba, não, pastor, tem uma igreja batista ali, é meio complicado, o pessoal de vez em quando quase sai no tapa. Pois é, santificados, porque é algo que é dado a nós por causa da obra de Cristo. Outra coisa importante, meus irmãos, no versículo que lemos, é que Paulo fala a vocês em Corinto, mas também juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, isso inclui, obviamente, os irmãos das outras igrejas. Não era algo exclusivo da igreja que Paulo estava se dirigindo. E, obviamente, não é algo exclusivo da nossa. Isso atinge todas as igrejas em todo lugar. Obviamente, igrejas bíblicas, igrejas verdadeiras. Então, de novo, irmãos, se aquelas pessoas naquelas igrejas, na nossa, são realmente convertidas, é estranho falar realmente convertidas, né? Ou é ou não é. Parece, você está realmente grávida? Como é que fica realmente grávida? Então, se as pessoas de lá são convertidas, são santas, automaticamente. Uma coisa está ligada à outra. Mesmo, repito, que seja uma igreja complicada, tal, né? As pessoas que estão lá convertidas são santas. Número 7. Sublimidade da igreja porque ela é o corpo de Cristo. Efésios 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou, falando de Jesus, é claro, cabeça de todas as coisas para a igreja. E Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, obviamente, a igreja é sublime, ela é superior, ela é especial, porque nós estamos ligados a Cristo. Inclusive, irmãos, um fato pouco conhecido é que quando se pensa em Calvino, se pensa automaticamente em eleição, predestinação, né, tal, sobre apenas essa parte. Mas Calvino escreveu muito mais sobre a nossa ligação mística com Cristo do que sobre esses assuntos. Por quê, meus irmãos? Porque quando a gente começa a desenvolver isso, que ele é o cabeça, nós somos o corpo, isso dá uma conferência, isso dá muita coisa. Isso entra, inclusive, no ramo, além de bíblica e sistemática, da teologia filosófica. Como isso atinge a nossa vida? Como isso atinge a nossa vida na prática? Paulo vai usar isso, por exemplo, para falar sobre a pureza. Os irmãos, adivinha onde? Né? Em Corinto, estavam se contaminando, provavelmente com a prostituição cultual. Né? É estranho unir essas duas palavras, mas existia. E aí Paulo fala, você vai unir Cristo com a prostituta? Mostrando, meus irmãos, que a matéria, apesar de não sermos parte do corpo dele como matéria, mas tudo está ligado à nossa conexão que temos com Cristo. Então, todo ato nosso, tudo que fazemos, isso eu não sei para vocês, mas acredito que também, para mim é vergonhoso, Cristo está participando disso. Então não é só se eu estou pregando, se eu estou cantando, se eu estou cultuando, se eu estou jogando bola, Jesus está jogando comigo. Isso é fato, eu estou ligado a Ele em absolutamente todas as atividades da minha vida. Aí é que veio o problema. Isso inclui também quando eu desonro o nome dele. Quando o meu comportamento, quando a minha fala, quando o meu pensamento desonra o nome dele. É interessante, irmãos, que alguns mal orientados na história, né, em algum tempo atrás, começaram a colocar vergonha em algo que Deus abençoou dentro do casamento, né? Para os adultos bom entendedor, pingo é parágrafo, colocaram vergonha nisso para com Deus, mas esqueceram de botar vergonha no que realmente deveria ter, que são nossos atos pecaminosos. Aí sim, aí a gente deveria se envergonhar porque estamos ligados de forma mística, né, ao nosso Senhor. Ok? Bem, número 8, perdão. A igreja, ela é, num sentido figurado e intrigante, o complemento de Cristo, já que é o seu corpo. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude, olha como Paulo coloca, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. O que Paulo está falando? O que o ponto 8 está falando, meus irmãos? Que Cristo está incompleto? Não. Que Jesus precisa da gente? Não. É interessante como na teologia, particularmente quando se fala sobre Cristo,
nós temos que entender o contexto que as coisas estão sendo ditas, certo? Então, por exemplo, olha como uma pergunta capciosa. Quem é superior, o pai ou o filho? Você podia elaborar essa pergunta um pouquinho mais? Essência, ser e fazer, função, são coisas distintas. Você está falando na essência, nenhum é superior ao outro. É o mesmo Deus. Mas se refere à função, obviamente, o filho se submetia ao pai, correto? Então, o pai é superior ao filho. É nesse sentido que Jesus fala que o pai era maior do que ele, né? E, obviamente, quem não tem teologia direito começa a imaginar coisas completamente voadas, aí, viajadas aí, né? Bem, aqui, meus irmãos, por isso que ele fala no sentido figurado e intrigante, a igreja é o complemento de Cristo, por quê? Porque agora ele nos deu a função, ele nos deu a posição de fazer as coisas depois da sua ressurreição e ascensão, que ele agora não faz mais, porque ele não pode. Meus irmãos, Jesus podia fazer tudo e a gente tinha que fazer era nada, mas ele decidiu, decretou desta maneira. Quem prega o evangelho hoje? É o nosso Senhor? Não, ele deu essa missão a nós. É aí que nós estamos, eu sei que o termo é até difícil falar, né? Complementando Cristo. Nós estamos continuando a missão que ele começou e ele passou o bastão e agora é a nossa vez, certo? Ele decidiu dessa maneira. Então, nesse sentido, é que nós somos, a igreja é o complemento de Cristo. Você pode funcionar ou pensar no funcionamento do próprio corpo, certo? Então, é da cabeça que vem as ordens. Minha mão só está mexendo, minha boca falando, porque tem um cérebro. Alguns acham que não tem, mas tem o cérebro em cima da cabeça. Então, ele manda e o corpo obedece. Agora, se ele não mandasse, o corpo não tinha como obedecer. Mas o vice-versa também é correto, né? Se não tivesse mão, poderia mandar o quanto fosse, mas não tem como obedecer. Qualquer parte do nosso corpo esteja ausente, o cérebro vai mandar a ordem o quanto quiser, mas a parte do corpo não vai poder obedecer porque ela não está lá, certo? Então, nesse sentido, de novo, nós estamos fazendo aquilo que o cabeça determina, mas nós estamos fazendo. Eu estou pisando aqui em ovos, irmãos, para que ninguém entenda que nem a lição, nem nós estamos falando que nós somos de alguma maneira indispensáveis, né? De forma alguma isso. Ou que Jesus precisa de nós, né? Quem seria ele se não fôssemos nós? Nada disso estamos falando. Estamos falando apenas de funções. E detalhe, nesse ponto, membros rebeldes podem ser facilmente substituídos se Deus usa outra pessoa. Não tem nem como levantar a nossa bolinha, porque ela não é nem digna de ser levantada, porque nós somos extremamente substituíveis, certo? Item 9. A igreja é o veículo especial por meio do qual Deus torna a sua sabedoria conhecida pelos principados e potestades. Olha aí, Efésios 3:10. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, eu e você, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Irmãos, nós não temos como saber exatamente os detalhes do que Deus quer mostrar para as trevas, mas é óbvio, meus irmãos, que eles não creem no Evangelho, eles são incrédulos, certo? Quando Tiago fala que crê em Deus, os demônios também creem e estremecem, ele está dizendo que eles sabem que Deus existe. Então, nesse sentido, eles creem em Deus. Mas eles continuam fazendo o que eles fazem, Satanás continua fazendo o que ele faz, porque ele não acredita que o Apocalipse vai se cumprir. Ele não acredita que a sentença final contra ele, de fato, vai se cumprir. Ele é incrédulo do que Deus prometeu. Ele é incrédulo do que Deus determinou fazer. Ele o é desde o Éden. Quando ele ouve a primeira profecia, né, do proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, o descendente da mulher esmagaria a descendência da serpente, qualquer pessoa normal diria, epa, peraí, então, vamos conversar, vamos negociar aí, né? O que eu estava pensando quando eu fiz o que eu fiz aí? Eva, foi mal, tá? Esquece tudo que eu falei. Satanás não fez nada disso, nunca fez e nunca fará, porque ele não se arrepende, ele não se converte e ele não crê que de fato as coisas vão acontecer. Então ele continua agindo como ele determina. Aí vem o versículo que nós lemos, em que Deus, através do que ele faz em nós, ele está dizendo, eu não falei? Olha aí, ó, mais um.
Hoje eu acabei de ver, meus irmãos, um vídeo de manhã, de uma jovem, deve ter 20 e poucos anos. Rapaz, ela foi em todos os fundos de... Ela acabou no fundo do poço, ela foi procurar outro poço para achar que tinha fundo também. E foi para outro e para outro. Começou com abuso dentro de casa, aí começou a autoflagelação, que é infelizmente comum, especialmente meninas, mas também às vezes rapazes, que sofrem abuso ou outros problemas dentro do celular. Vários educadores aqui já lidaram com isso. E aí foi uma coisa para outra, drogas, álcool, outros relacionamentos abusivos. Vai entender, né? A pessoa sai de um pai abusivo, procura homens abusivos também, e assim foi, o ciclo foi, e ela acabou, segundo eu li nos relatos do comentário, na pior seita demoníaca satânica dos Estados Unidos. Eu nem conhecia essa daí. Inclusive uma seita ligada à maçonaria. Tá vendo? Depois a gente fala as coisas, o pessoal acha que a gente exagera. E lá estava ela nesse fundo do poço. Aí o testemunho dela é maravilhoso. Até que um dia uma luz brilhou, nossa, uma coisa mais linda. Mas a luz brilhou na minha vida. Aí mostrou as fotos, né? Várias fotos, inclusive ela endemoniada. Engraçado, quem tira foto de uma pessoa endemoniada, né? E tal. E agora ela mostrou a foto do namorado dela pedindo em casamento. Mostrou a foto do casamento. Que mudança, que transformação. Isso aí, meus irmãos, é para esfregar na cara das trevas, para mostrar o que o Evangelho faz. Esse é o verdadeiro milagre. A pior doença, meus irmãos, que o nosso Senhor possa curar fisicamente, não supera a transformação de uma vida dessa. E também a transformação daquele que nunca chegou num fundo de poço como esse, não tem problema. Apenas viveu uma vida longe do Senhor. É nesse sentido, irmãos, que as trevas estão sendo mostradas, confrontadas com a realidade do que o Senhor Jesus faz. Próximo slide, número 10. A igreja é o objeto do amor e do cuidado especial de Cristo. Efésios 5, já repararam que Efésios fala muito, né? Ele é um livro muito importante para a eclesiologia, para a natureza da igreja. Efésios 5. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, meus irmãos, irmãos mais velhos, experientes, pastores, líderes, cuidam da igreja, sem dúvida nenhuma. Mas quem realmente cuida da igreja é o Senhor Jesus. É Ele que zela, Ele que planeja. Várias vezes nas nossas reuniões da liderança, a nossa oração tem sido que Deus nos ajude a entender o que Ele quer fazer com a igreja que é dele. Estamos aqui apenas para executar, né? Para fazer acontecer aquilo que Ele determina. Então, todo cuidado na nossa vida pessoal, nosso dia a dia, nossa vida familiar, nossa vida corporativa, vem porque estamos debaixo do amor e do cuidado especial de Cristo. Ele zela por nós, e aqui Paulo usa a figura exatamente do cuidado dele para falar a nós maridos. Obviamente, Paulo está falando com pessoas imperfeitas, usando um cenário em que pelo menos um deles é perfeito. O marido da figura aqui é perfeito. E aí ele quer usar esta figura para mostrar sobre o cuidado que deve haver também dentro do casamento. 11. Ela é a casa do Deus vivo e o sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. As traduções vão alterar, meus irmãos, mas sustentáculo, fundamento, baluarte, que é que acho que a versão mais antiga fala, vai acabar sendo da mesma forma. O que está se comunicando aí, irmãos? Por termos a palavra de Deus, por termos a revelação de Deus, certo? Os cristãos são, ou deveriam ser, o último estágio de defesa, certo? Da verdade. Deveria ser. Precisa ser. Mas nem sempre é. Infelizmente, meus irmãos, nem sempre é quando esses mesmos chamados cristãos abandonam o padrão
a realidade, a verdade. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Se eu estou medindo as coisas por um metro que passa no metro, tá certinho, né? Tem de fato um metro, e você me perguntar, me diga, por favor, qual o tamanho do seu púlpito. Eu vou lá, vou medir e vou lhe dizer que ele tem tantos e tantos centímetros e vou lhe informar, correto? Se outra pessoa com a mesma medida fizer o mesmo exercício, vai dar outro resultado? Não, porque está se usando o mesmo padrão. Aliás, nome que determina as escrituras, o mesmo cânon. O problema, meus irmãos, é que no meio dos cristãos, as pessoas estão adulterando a medida, certo? Modificando aquilo que realmente fala. Algum tempo atrás, eis o problema, a pessoa estava argumentando que, isso é uma defesa clássica, né, do homossexualismo, que o que a Bíblia proíbe é a prostituição, não é o relacionamento amoroso entre duas pessoas do mesmo sexo, entendeu? Então, vou repetir, eles dizem que o que a Bíblia proíbe era o relacionamento promíscuo, particularmente do uso de prostitutos e prostitutas, é claro, cultuais, certo? E não é quando duas pessoas do mesmo sexo decidem ter um relacionamento e ter, entre aspas, uma família. E aí eu citei os textos. Em todos os textos ele disse, não, aí é prostituição cultural. Eu falei, aonde? Não tem nada no texto. Por exemplo, o texto de Deuteronômio, aonde debaixo da lei é verdade, mas o princípio espiritual permanece, diz claramente que vocês não permitirão que o homem se deite com o homem como se deite com a mulher. Ponto. Não tem nada lá sobre religião, não tem nada lá sobre prostituto cultural, nada no texto. Pula para Paulo, mesma coisa. Romanos capítulo 1. Em nenhum lugar menciona nada, só menciona o relacionamento homossexual, ok? E a pessoa lá, diga-se de passagem, pastor, certo? De uma igreja lá nos Estados Unidos, estava argumentando isso. Falei, ok, me mostra no texto. Ele se diz um estudioso, joia, então vamos para o hebraico e para o grego, não tem problema nenhum. Então não tem, ele faz, irmãos, em vez de fazer a exegese, que é a interpretação que sai do texto, é o que significa o E e o X no começo dessa frase, exegese, ele faz uma exegese, incluindo o I. Ele inclui no texto alguma coisa. Aí o que acontece com essa pessoa? Se eu der para ela o pedido, vai lá e meça o meu púlpito, não vai dar a mesma medida que eu estou medindo, porque eu estou medindo pelas escrituras. Ele está medindo pelo novo cânon, uma nova interpretação que ele mesmo criou, que ele mesmo inventou. E eu queria dizer que era apenas um grupo como esse, mas não é. O pastorado feminino. O malabarismo que eles fazem para tentar comprovar a sua ideia é incrível. E nós estamos falando, meus irmãos, de uma divergência de interpretação sincera e tal, como algumas áreas do protestantismo nós temos posições diferentes, como, por exemplo, no batismo infantil, né? Discordo frontalmente, mas se você já estudou esse assunto, você vai ver que presbiterianos, anglicanos e outros, eles têm uma lógica que eles vão de interpretação, certo? Para mim, falha, mas eu respeito porque há a sinceridade, a piedade de fazer aquilo. Mas quando você vai examinar as ideias que outros grupos têm inventado muito mais recentemente, você vai ver, como diz o autor do nosso material, né? Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. É um circo, é um malabarismo, onde não tem absolutamente nenhuma maneira daquilo ser aquilo lá. Por exemplo, no último assunto que eu mencionei, o texto de Gálatas. Em Cristo não há mais escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, nem gentio, nem judeu, lembra? Nem homem e nem mulher. Lembra que o texto fala sobre isso? Eles pegam aquele texto e aplicam ao pastorado feminino. O texto tem nada a ver sobre pastorado. O texto está falando sobre salvação. É só ler o contexto. E como dizia todo professor de hermenêutica que eu já conheci, de interpretação bíblica, um texto fora do contexto é um ótimo pretexto. Então você pensa um texto para construir uma tese. Mas a Bíblia não funciona assim. A Bíblia, ela explica a si mesma. A Bíblia explica a Bíblia. Aí quando você coloca, meus irmãos, o conjunto dos argumentos, não tem como você defender que, pelo menos para esta função, Deus tenha determinado a colocação de mulheres. Certo?
E o mais interessante, meus irmãos, é que quando a gente vai defender a verdade da palavra de Deus, via de regra, as pessoas vêm para argumentos que a gente chama de ad hominem, né? Para colocar de outra maneira, não consegue vencer na bola, vai na canela. Não consegue vencer no argumento, ataca a pessoa. Eu já fui chamado de machista N vezes. N vezes. Homofóbico trocentas vezes. Racista também. Inclusive, tem um camarada que colocou lá no grupo da igreja. Alguém já viu? Pastor racista? Não, ninguém viu, não. No grupo da igreja, no Facebook, tá lá, nos comentários. Pode procurar você aqui em casa, você vai ver lá. Aí você vai pesquisar a pessoa que escreveu isso. Mais um daqueles guerreiros sociais, né? Pessoal que defende as ideias socialistas de esquerda. Então você começa a entender por que ele pensa nisso, né? Então tá eu aqui, louro do olho azul, e aparentemente eu sou racista. É verdade, eu não sou negro, mas também não sou branco. O ponto, meus irmãos, é que chamar as pessoas por algum nome já é desespero. Por algum nome que eu estou dizendo, não necessariamente xingamento, mas por algum adjetivo, né? Já é o começo do desespero. E quando você se posicionar sobre a verdade, você vai experimentar a mesma coisa. Eu teve uma irmã que agora não estou lembrando quem foi, que foi chamada de machista também. Porque ela estava... Você já foi chamada de machista? Mais uma. Porque estava defendendo o que a Bíblia fala sobre as mulheres, né? E é complicado, meus irmãos, por quê? Porque esse pessoal do ódio do bem, eles têm sorriso no rosto, né? Eles se colocam como tentando defender os necessitados, as mulheres oprimidas, as minorias raciais, e assim vai. E quando você começa a se posicionar num ponto de vista mais equilibrado e bíblico sobre absolutamente qualquer coisa, né? Complicado. Mas, aonde quer que seja, meus irmãos, isso não é apenas no púlpito. A igreja deve defender a verdade. Infelizmente, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, um pastor lá no Nordeste, por ter dito que determinado comportamento socialmente aceito é pecaminoso, foi processado pelo Ministério Público, acho que foi na Bahia, não estou tentando lembrar, mas não... E como aquilo foi gravado, ele teve que gravar uma retratação. Pode parecer, meus irmãos, obviamente temerário eu falar isso uma vez que eu não estou no lugar dele, mas a priori esse não é o meu plano. Então peço a oração de vocês e mais alguém além da Sângela que tire o seu OAB. Só tem meus irmãos, um monte de gente de direita aqui, tire o seu OAB, pelo amor. Porque vão haver momentos, irmãos, que a gente vai ter que se defender de coisas absurdas, né? Coisas complicadas. Em nossa cidade já teve um casal da Presbiteriana que foi processado, me parece que a coisa não foi para frente, porque eles são, como é que chama mesmo? Negócio de festa? Cerimonialistas, não é isso? Faz o quê também, Marta? Também faz bolo de festa, ok. E disseram que não iam fazer para uma união homossexual. Quer dizer, você pode... né? Não, eu não vou fazer porque o motivo da sua festa é sertanejo. Eu não faço bolo sertanejo. Tá, então desculpa. Tudo bem. Mas ninguém vai para a justiça porque você não quis fazer o bolo sertanejo. Detalhe, se fosse ele dizendo assim, o quê? Um bolo com motivo evangélico? Eu não faço, desculpe. Só um louco, um cristão maluco, ia dizer assim, eu vou à justiça porque você está sendo cristofóbico. Não. Ele vai para outra loja e faz com outra pessoa. Mas esse pessoal teve que fazer isso. Foi o primeiro caso que eu conheci aqui no Brasil, eu confesso. Quando nos Estados Unidos chegou à Suprema Corte. E são situações, meus irmãos, que vão acontecer cada vez mais. Aí você tem uma alternativa, meu querido. Ou você se dobra, ou você faz. Essa semana, quem pode abrir no grupo da igreja? Acho que ontem ou anteontem eu botei uma frase do Paul Washer. É que eu estou sem meu celular, ele está lá atrás gravando. Quem acha a frase aí para mim? Isso, lê aí, por favor.
eu sou um cristão, então eu irei gastar o resto da minha vida estudando a palavra de Deus, buscando conformar cada aspecto dela à palavra de Deus, mesmo que isso contradiga a minha cultura. Eu vou formar a minha vida, cada aspecto da minha vida, a palavra de Deus, mesmo que isso contradiga a cultura. E aí, meus irmãos, que a coisa começa a complicar, porque quando a gente começa a andar na contracultura, certo, do reino, a sociedade aqui e ali vai reclamar, ok? Eu passo de vários grupos, às vezes apenas para olhar os posts, acho legal, alguns edificantes, alguns engraçados, e faço parte, inclusive, de um post de memes cristãos, não? Então, é uma coisa bem engraçada, às vezes eu traduzo, passo para meus amigos, meus irmãos, porque a coisa é engraçada. Lá da treta, quando alguém se posiciona como deveria ser. Por quê? Porque boa parte dos cristãos de hoje estão extremamente secularizados. Eles não têm mais condição, eles não têm recursos para se posicionar contra o erro e a favor da verdade. E aí, obviamente, nesse sentido, a igreja que é ele não está cumprindo o 1 Timóteo 3,15, que é onde nós começamos a falar desde o início, né? Tá bom, irmãos, vamos lá. Número 12. Ela é descrita com termos altamente honrosos e sublimes. 1 de Pedro 2, versículo 9. Onde está? Aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esses títulos, que diga-se passagem, também são usados para o povo de Israel, né? Esse é um texto que vem lá da Torá, lá do Pentateuco. Mostra, meus irmãos, como que a forma como o Senhor nos vê, em Cristo, é claro, é uma forma altamente honrosa e sublime. Ele coloca a gente como geração eleita, ou seja, dentro da humanidade, aqueles que foram separados, aqueles que foram escolhidos. Como sacerdócio real. O que é o sacerdote? É aquele que tem acesso a Deus, aquele que intercede diante de Deus pelos outros. Nesse sentido, meus irmãos, quando a igreja for removida da face da terra, se a coisa já não está bonita agora, imagine quando nós não estivermos aqui. Eu acredito, inclusive, suspeito, né, que parte da humanidade no início vai celebrar quando os chatos forem embora, mas logo depois eles vão parar para pensar e dizer, porque vai ter uma diferença. Dizendo, rapaz, estava ruim com eles, mas parece que está pior sem eles. Porque você concorda comigo que tem uma parcela da sociedade que, apesar de ser ímpia, ser descrente e tudo mais, ela tem uma tendência mais conservadora, não é verdade? Ela não gosta da bagunça, não gosta da zoeira e tudo mais. Então, quando aqueles que têm, principalmente, segurado a nossa sociedade para não debandar de vez, não estiverem mais aqui, em pouco tempo, meus irmãos, as coisas que vêm caminhando com resistência, não vai haver mais, vai estar livre. Para pensar, meus irmãos, cada reunião onde um cristão disse, espera aí, não, isso aí eu não concordo. Isso aí não é como a gente deve fazer. E ele podia se opor a que o erro, o mal, o engano progredisse. Cada reunião onde você e eu não estivermos lá, passe livre. O boi passou e vai passar a boiada toda, porque não tem mais aquele que resista, né, ao avanço das trevas, ao avanço de qualquer erro. Bem, que mais? Nação santa. Então não é um país, e nem mesmo esse país em especial que o Senhor vem usando ao longo do Antigo Testamento. Não, todos nós somos essa nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, se a gente não lembrar, irmãos, que é tudo por causa de Cristo, isso aqui dá um orgulhinho, né? Olha isso aí. Mas aí eu lembro, não tem mérito nenhum. Sou tudo isso aqui e não mereço nada disso aqui. Então não tem motivo, obviamente, de orgulhinho nenhum, certo? Para terminar, irmãos, número 13. Bem que essa lista podia ter 12 ou 14, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ela é supervisionada e disciplinada por Cristo. Supervisionada e disciplinada por Cristo. Então não é, tomara que o pastor não saiba o que eu estou fazendo, tomara que meu líder não saiba o que eu estou fazendo, não.
Cuidado do olhinho que vê, da boquinha que fala, o Salvador dos céus está olhando para você. Está aqui. Vamos lá. Apocalipse 1, 12 e 13. E depois o 20. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Isso está identificando quem é que anda no meio da igreja. O Senhor Jesus, é claro. 2, 1 e 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, como foi identificado no texto anterior. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, meus irmãos, muito mais de ficar preocupado se alguém sabe ou está vendo o que eu faço ou deixo fazer, a nossa preocupação, se deveria ser usada essa palavra preocupação, é saber se nós estamos sendo supervisionados e aprovados pelo nosso Senhor. Certo? Porque Ele nos vê em absolutamente todos os momentos. E ainda assim, às vezes nós insistimos em fazer o que fazemos, em seguir adiante. Apesar de saber que Ele tem absoluto conhecimento de tudo o que está acontecendo. Seja como for, é Ele que supervisiona, que acompanha. Certo? Ele é o verdadeiro bispo das nossas almas, como inclusive Pedro coloca, não é isso? Ele é o bispo das nossas almas porque a palavra bispo significa supervisor, aquele que olha por cima e vê todas as coisas. E aí, finalmente, ele é aquele que vai disciplinar, se assim for necessário da nossa parte. Ok? 5 minutinhos, meus irmãos, depois nós voltamos para ver alguns gráficos, algumas tabelas sobre a natureza da igreja. Ok, irmãos, vamos lá? Nós vamos agora para uma tabela, é preciso que você preste atenção, não é muito complicado, mas só para nós voltarmos àquele assunto sobre a natureza da igreja, ok? Então vamos lá. Nessa tabela, nós temos 3 posições e a teoria que elas defendem entre a relação entre Israel e a igreja. Agora, eu volto a repetir, irmãos. Quando a gente está falando de Israel, crianças, vamos sentar? Isso. Quando a gente está falando de Israel, irmãos, sempre é bom lembrar a distinção que a Bíblia faz entre a nação de Israel, ok? Hoje, o país de Israel, e aquilo que temos chamado, a Bíblia chama, de remanescente. O Israel espiritual, que a gente viu naquela tabela semana passada. Ok? Estamos juntos? Então, todo judeu no Antigo Testamento, todo israelita, era salvo? Sim ou não? Não. Ok? Dentro da nação de Israel havia esse remanescente. A mesma coisa você pode falar hoje. Todo israelense, não é mais israelita, né? Automaticamente é uma pessoa maravilhosa, santa, mas não, de jeito nenhum. Certo? E hoje ele precisa se converter e aceitar a Cristo como qualquer um. Tá certo? Mas vamos ver essa diferença, tendo isso que eu acabei de falar em mente. Vamos lá. Primeira posição, dispensacionalista. Clica lá. Vai aparecer a qualquer momento. Desculpa, é que ali está mais escuro. Está tudo lá. Você quer sair aos poucos. Então vocês estão vendo todo. Lá daqui a pouco a gente vai ter só mais um clique, mas segura aí. Não, bota esse clique aí rapidinho. Só para não confundir. Vamos lá. Dispensacionalista. 2 planos distintos. Um para Israel e outro para a igreja. Esses planos distintos, irmão, significa que a salvação é de outra maneira? Não. Nós estamos falando de plano histórico. Daquilo que Deus vai desenvolver por meio do seu povo escolhido do Antigo Testamento e aquilo que Deus vai desenvolver através da igreja, certo? O plano de Deus com Israel, ele entra em espera, em stand-by, a partir da morte e ressurreição de Cristo, ok? Aquilo que nós vimos na nossa conferência como o encerramento da contagem da 69ª semana de Daniel. Então, Deus tinha um plano
Esse plano se desenvolveria em 70 semanas de anos, em 490 anos. Quando chega, meus irmãos, na última semana para concluir esse plano, o Messias é rejeitado. E aí o relógio profético é interrompido. É aí que nós entendemos a diferença. Então hoje, como é que Deus faz para salvar as pessoas? Como sempre fez, pela fé no Messias. Porém, essas pessoas hoje são incluídas na igreja. No futuro, quando a igreja for removida por meio do arrebatamento, Deus continuará o seu plano com Israel, vai tratar e vai salvar o remanescente, aquilo que você tem ouvido vez após vez lá na mensagem de Isaías. Certo? Não é isso que a gente tem falado? Qual a mensagem que a gente está mesmo? 25, né? Há 25 mensagens de como Deus tem disciplinado o seu povo, e aí Deus fala da promessa da restauração. Disciplina, restauração o tempo todo. A restauração já aconteceu? Cadê? Se você olhar, meus irmãos, os termos da restauração ali em Isaías, não batem com absolutamente nenhum período da história, porque ainda não aconteceu. Então é isso que entendem os dispensacionalistas. Aí tem uma subdivisão, que são os dispensacionalistas progressivos, certo? Não tem nada a ver com progressismo, nem nada de política, não. Por quê? Eles mudam um pouquinho dizendo que não há distinção entre igreja e Israel. A igreja é a primeira etapa para o estabelecimento do reino milenar. Então, é um comprometimento. Eu tenho dificuldade de achar uma tradução correta para a palavra compromise. Como eu vou dizer? É um meio termo. Pronto. É um meio termo entre o primeiro, que é o dispensacionalismo, e aquilo que está lá no final, que é o aliancismo, certo? Aonde eles não mudam, não há diferença. Apenas Deus começa já a tratar com a igreja e, através da própria igreja, vai estabelecer o reino milenar. Apesar, né, de não ser uma mudança significativa, porque nós vamos estar no reino milenar também, eu discordo dessa posição aí. E, finalmente, o aliancismo, que nós já vimos algumas semanas atrás. A igreja inclui tanto os salvos do Antigo Testamento como os do Novo Testamento, em uma só igreja ou no corpo de Cristo. A frase preferida, irmãos, do aliancista é: Deus não tem dois povos. Não, é verdade, eu concordo plenamente. Deus tem um plano, um povo só, mas ele age com este povo de formas diferentes ao longo da história. Nós já vimos, irmãos, na semana retrasada, que não há como a igreja existir no Antigo Testamento, porque as características de uma igreja, como, por exemplo, ter Cristo como cabeça, não era possível ainda no Antigo Testamento. A igreja ser habitada e capacitada com dons do Espírito Santo, não tinha no Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que descreve a igreja no Novo Testamento, você não consegue replicar lá no Antigo Testamento. E por isso não há como nós começarmos a igreja lá, ok? Aliás, eu esqueci antes de passar para o próximo slide, e ver se mostra alguma dúvida em relação a isso, o Diego fez um pedido que eu mencionasse se os 13 pontos aqui da sublimidade da igreja se aplica apenas à igreja como um todo ou aos indivíduos. Os dois. Tudo que nós vimos aqui, meus irmãos, se aplica a você em particular, mas a nós todos como corpo, certo? Uma coisa não tem diferença da outra. O Senhor Jesus supervisiona a sua vida, a minha vida também. Ele cuida, ele zela individualmente de cada um. Ele não faz só no atacado, ele faz no varejo também. Ele cuida no corporativo, mas também cuida de nós no individual, ok? Muito bem, sobre essa daqui, irmãos, sei que é talvez muita informação para alguns, mas é importante a gente ter essas colocações aí. Alguma dúvida? Não? Ok? A gente viu bastante isso na nossa conferência. E, se você quiser, no nosso canal, nós temos uma EBD, quem lembra disso? Com o próprio autor deste livro, deste material, pastor Marcos Granconato. Aqui em nossa igreja, ele deu uma EBD, a diferença entre dispensacionalismo e aliancismo, né? O primeiro e o lá. E aí sim, eu coloquei a setinha ali para mostrar que essa, no meu entendimento, é a posição mais correta na interpretação bíblica. Oi. Pode, cadê o microfone? Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que o senhor explicasse para a igreja, assim, deixasse bem claro, bem definido,
qual é o posicionamento da nossa igreja em relação ao dispensacionalismo. Que uma vez eu lhe perguntei, e o senhor disse, eu tenho ideias dispensacionalistas, mas eu tenho as minhas ressalvas. Né? Então eu gostaria que o senhor explicasse, porque quando alguém pergunta, a sua igreja é dispensacionalista, eu fico na dúvida de dizer sim ou não, porque a gente teve essa conversa particular e o senhor falou que tinha as ressalvas. Então eu gostaria que ficasse claro para a nossa igreja qual é o nosso posicionamento. Todo sistema teológico, meus irmãos, ele tem pés de barro, ele tem suas falhas. Se você quiser abraçar um sistema teológico às cegas no pacote, você vai ter que fazer vista grossa para algumas coisas, certo? Por exemplo, a fé reformada. Para alguns, nós não somos reformados. Por quê? Porque não batizamos crianças. E, obviamente, eu abraço a fé reformada, mas eu não abraço essa parte. Porque eu não vejo fundamentação bíblica para batizar criança. Apesar de ter bons amigos presbiterianos, ter pregado ano passado, ano retrasado, não lembro bem, no aniversário de uma igreja presbiteriana, estive em casa, nenhum problema. O que nos une é muito melhor e mais profundo, mais importante do que aquilo que nos divide, ok? Mas eu não tenho como abraçar a fé reformada com um absoluto todo. Entre isso, eu também não tenho como abraçar o fato de que a maioria das igrejas reformadas, sim, são aliancistas, onde eu me considero um dispensacionalista. O meu querido professor que esteve conosco ano passado, ele disse que evita se identificar dessa maneira. E eu vou explicar por que ele faz isso, eu não faço, né? Porque, meus irmãos, como eu disse, todo sistema teológico tem suas falhas. E, infelizmente, tem alguns ramos do dispensacionalismo que exageram. Eu costumo dizer que alguém dá um espirro, já o exemplo ali que já espirrou, alguém dá um espirro lá em Israel, é porque isso está em Oséias, entendeu? Tudo que acontece lá, o cabra encontra um cumprimento, e não é bem assim. Então, por exemplo, recentemente começaram a surgir fontes de água no deserto, né? E aí ele foi lá e achou o texto que fala sobre fontes de águas no deserto. Em Israel, meus irmãos, eu não estou brincando, você encontra lugar cultivado no meio do nada. É areia e pedra. É impressionante. Aí nós vimos um bosque de tamareiras, né? Um bosque enorme, com mais do que 3 campos de futebol de tamareira. Bananeira, no meio do nada. Tecnologia israelense. Então, eu dizer que aquilo lá é o cumprimento do texto do Antigo Testamento que diz o deserto florescerá, entendeu? Eles pegam qualquer coisa que lá e ficam procurando o cumprimento de profecia. Não precisamos disso. A profecia escatológica principal que o dispensacionalismo espera é o arrebatamento. Esse é o pontapé inicial de tudo. Claro, meus irmãos, que algumas coisas grandes, como por exemplo, o restabelecimento do Estado de Israel em 1948 é significativo, Mas como o nosso palestrante bem falou, a Bíblia ainda fala que Israel será espalhada mais uma vez. Haverá uma grande perseguição. Esse bafafá em relação ao Hamas, o antissemitismo que você vê, é um gostinho do que vai acontecer no futuro. Eles vão ser retirados da sua terra, vão ser perseguidos. Está lá. O anticristo perseguiu a mulher aí é Israel, e ela deu à luz um filho, mostrando passo a passo o que vai acontecer. Então, voltando à pergunta da Marcela, sim, eu me considero, identifico dessa maneira, identifico a nossa igreja como uma igreja reformada, porém dispensacionalista, mas eu não aceito excessos, certo? Onde as pessoas começam a entrar no ramo da especulação. Eu falei para vocês, inclusive, eu vou comprovar isso daqui a pouco quando chegarmos em escatologia, que a nossa informação sobre o milênio é mínima. Já me perguntaram um monte de coisa. Pastor, a gente vai precisar de carro no milênio? Eu lá sei. Se Jesus vai inventar finalmente o teletransporte, e eu vou poder me dizer, né? Beam up, Scott, e ir para a nave. Eu não sei, irmão, não tem na Bíblia. De que valor tem ficar especulando? Aí a pessoa já pergunta se a comida vai ser a mesma, certo? Vai ter Pepsi, mas o resto eu não sei. Porque não está na Bíblia. As informações sobre o milênio, irmãos, unicamente a duração e a situação social.
paz e justiça. Acabou. Certo? Sabe aquela história de você ligar para o 190, né? E ninguém aparecer? Diga de passagem, às vezes, bem, no meu estado acontece, não sei se o estado aqui, né? Ninguém aparecer? Não. Todo mal vai ser monitorado, não vai haver essa história, não tem corrupção no governo, tudo vai funcionar. Eu falei para vocês, irmãos, até o Detran vai funcionar. Entendeu? Às 4h30, não, 4 horas quase que eu passei na fila do SUS essa semana, não tem mais. Porque tudo isso tem solução, mas o homem não quer, o homem não se importa, não tem vontade política. O mundo é o que é, né, por nossa causa. Porque não queremos que as coisas funcionem mesmo, não tem interesse que funcione. Tudo, isso eu sei, porque a Bíblia me garante. Justiça absoluta, equidade. Não vai haver mais fome. Nós falamos disso na pregação de Isaías, lembra? A doença, mesmo que exista, será tratada. A palavra de Deus diz, quem morrer com 120 anos vai morrer jovem. Quem é que vai morrer, meus irmãos, jovem? O rebelde. Aquele que se rebelar, aquele que for contra. Pastor, mas está assim, está parecendo para mim que esse é um Estado totalitário. Irmãos, Estado totalitário na mão de Hitler, Mussolini ou Maduro é uma coisa. Mas um Estado totalitário nas mãos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, bondoso e amoroso, é outra completamente diferente. Sinceramente, eu lá quero democracia, voto, tendo Jesus governando, meu amigo, ele manda, eu obedeço. E me inclino ainda. Você é gado? Sou ovelha. Para ser mais preciso. Pastor manda, eu obedeço. Agora, um homem não pode ter esse tipo de poder. Nós precisamos da democracia, que é os pesos e pesos e contrabandos e contrapesos, né? Pesos e contrapesos da sociedade para poder ninguém surtar. Porque poder absoluto a um homem simples corrompe absolutamente. Ele não, de maneira alguma, certo? Então, por isso que eu não fecho com algumas questões xiitas, vamos chamar assim, como todo grupo tem, irmãos, infelizmente, todo grupo, certo? Tem até um vídeo muito engraçado, né, que uma pessoa ia se suicidar numa ponte, aí o outro, não faça isso, tem esperança para você e tal, Deus te ama. Aí ele perguntou, você é cristão? Aí ele, sou. Eu também sou cristão. O que você é cristão? Trinitariano? E tudo batia, tudo eles eram a mesma coisa. No final das contas, eu não lembro mais o vídeo totalmente, fala assim, no final das contas a pessoa que ia se suicidar disse, eu sou pé do Batista, ou seja, batismo infantil. Aí o outro, seu herege, jogou fora, jogou da ponte. Por causa de um único ponto, eles estavam concordando em 30, mas por causa de um só. Então tem esse pessoal, meus irmãos, que se você não pensa literalmente em tudo igual a mim, e como nós já falamos várias vezes nesse estudo, há situações que nós não temos como negociar. Quem nega a divindade de Cristo, quem nega a autoridade e suficiência das Escrituras, eu não tenho comunhão com essa pessoa. Mas eu tenho amigos amilenistas. Eu até brinco com eles, olha, quando eu estiver lá em cima nas bodas dos cordeiros, vou mandar selfie para ti. A gente brinca um com o outro e a gente conversa numa boa, são bons amigos. Os que eu usou mais são os pós-milenistas, porque a ideia do pós-milenismo, irmãos, é que o mundo, por causa do evangelho, vai de mal para melhor. O mundo vai melhorar, porque o evangelho vai fazer isso. Eu digo para eles, ei, quando é que vocês vão começar a implementar a agenda de vocês? Porque a coisa está cada vez pior. A gente brinca numa boa uns com os outros porque são temas mais periféricos. Eu, irmãos, estudo escatologia desde a adolescência, sou amante do assunto, porém, repito, não tem absolutamente nada a ver com salvação, né? Ou ter comunhão ou não, porque não é uma área central da fé cristã, ok? Vamos caminhar então? O aparelho fica se apagando o tempo todo. Próximo quadro, meus irmãos, a gente vai falar sobre marca de uma igreja biblicamente saudável. Não é apenas aquilo que vimos, inclusive, no EBD, na nossa igreja, em uma conferência, 9 marcas de uma igreja saudável. Inclusive, eu coloquei ali um disclaimer ali embaixo, né? O quadro acima mescla a lista de 9 marcas de uma igreja saudável com outros itens, certo? Por quê, irmãos?
Se você ler o livro do Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável, na introdução ele diz que não são apenas 9 marcas que uma igreja saudável deve ter, mas essas são as que recentemente, na opinião dele, têm estado mais negligenciadas, mais ausentes da maioria das igrejas, ok? Fazendo essa mescla, irmão, nós colocamos o seguinte, vamos lá. Pregação expositiva como principal. Por que eu falei como principal ali, meus irmãos? Porque não significa que seja a única forma que a palavra de Deus possa ser pregada, mas para mim tem que ser a principal e o carro-chefe de uma igreja a pregação expositiva. Aqui e acolá pode haver uma pregação temática? Sim. O que acontece, irmãos, é que na igreja de hoje se inverteu. A pregação temática, principalmente na igreja batista, domina quase 100%. E raramente você encontra uma pregação expositiva. O problema, irmãos, com a pregação temática é que, muitas vezes, ela não obedece ao tema do texto. Ele usa o texto como um pretexto para um determinado assunto. E ele relaciona, a pregação temática, às vezes, relaciona textos que não têm ligação um com o outro naquele assunto. E vira... não é nem uma coxa de retalhos, né, mano? Porque patchwork é uma coxa de retalhos, é uma coisa bonita. Vira um Frankenstein, onde você cola, né, retalhos que não tem nada a ver um com o outro e acaba dizendo, isso aqui é uma colcha. Bem, mas isso tem a forma meio hexagonal. Mas é uma colcha. Não deveria ser retangular, mas é uma colcha. Porque a pessoa insiste que é pregação e não é. Palestras, por exemplo, também faz parte do ensino da igreja, certo? Mas não pode ser a prioridade. A prioridade é a pregação expositiva. 2. Ensino buscando entendimento da teologia bíblica. Como? Mostrando, meus irmãos, como que a palavra de Deus como um todo aborda os temas. Mesmo quando nós tivemos, irmãos, assuntos da nossa igreja, como, por exemplo, feminilidade bíblica, ela estava recheada de teologia bíblica. Não eram pontos, né, sorteados daqui a acolá. Era o que a Bíblia trata sobre o assunto. Porque a Bíblia tem, meus irmãos, a teologia bíblica sobre diversos assuntos. Teologia bíblica sobre a masculinidade. Teologia bíblica sobre a feminilidade. Teologia bíblica da família. E aí você mostra o todo daquilo que a revelação bíblica fala. Por que isso é importante, irmãos? Isso evita distorções doutrinárias. Muita gente, lembra que eu falei de usar Gálatas para tentar comprovar o pastorado feminino? Isso é falta de teologia bíblica. Porque a pessoa não está estudando o que aquele texto está ensinando dentro do seu texto. Na teologia bíblica você entende isso. Qual é a teologia bíblica sobre salvação de Paulo, por exemplo, Paulina, e assim por diante. Então nós temos, irmãos, mesmo sem fazer muita propaganda, feito isso ou buscado fazer isso em nossa igreja sempre que temos um tema a ser ensinado. Prática adequada das ordenanças, ok? Batismo e ceia. Então, obviamente, seguimos o mandamento bíblico, batizamos como a palavra de Deus fala, por imersão, nas águas, como testemunho público, debaixo de uma confissão de fé, uma confirmação na vida da pessoa. Praticamos a ceia como nós entendemos para todos aqueles que já entregaram sua vida a Cristo Jesus. Já fui desafiado várias vezes nesse tópico, já me perguntaram, a gente vai falar sobre ceia mais adiante, mas eu já quero adiantar. Colegas já falaram para mim, Joveci, eu soube que você dá ceia para qualquer um. É interessante como as pessoas usam as palavras, né, de uma forma um tanto quanto manipuladas. Eu falei qualquer um, como por exemplo, qualquer cachorro, qualquer girafa, eu dou. Não, para qualquer pessoa. Eu falei, não, está errada a sua pergunta ainda. Lhe passaram uma informação, uma inteligência errada. Seu espião não disse corretamente. E aí, quer tentar de novo? Não, é que você dá ceia para todas as pessoas. Eu falei, ainda está errado, mas eu vou te ajudar. Nós oferecemos a ceia para todas as pessoas remidas, lavadas e enxaguadas no sangue do Cordeiro. Já que você está perguntando. Porque, meus irmãos, não é uma, nem duas, nem 10 vezes que me perguntaram isso. E nenhuma das vezes alguém me apresentou um argumento bíblico de por que só pessoas batizadas podem participar da ceia. Inclusive o nosso querido palestrante do ano passado, né, que esteve aqui, lembra? O americano? Ele tentou um almoço inteiro me convencer. Eu falei, você só falou de tradição até agora. Você não usou uma argumentação bíblica do porquê que é assim, isso tem que ser assim. Então, meus irmãos, a prática adequada das ordenanças não pode seguir tradição, tem que seguir Bíblia.
E na Bíblia, nós não encontramos as pessoas sendo orientadas de outra maneira. E é por isso que praticamos isso, certo? E várias outras coisas. Já me perguntaram, vou deixar isso para quando chegarmos lá, algumas práticas que temos em relação a esses assuntos e geralmente se usa tradição para tentar colocar a sua opinião, né? E tradição não serve para tanto. Próximo, aplicação correta da disciplina eclesiástica. A gente vai falar sobre disciplina também aqui, mas esse é um assunto, meus irmãos, esse é um tópico que tem caído em desuso nas igrejas ultimamente. Eu já cresci há 40 anos atrás, quando me converti, numa igreja que já praticava algumas coisas erradas em relação à disciplina bíblica. E eu fiquei surpreso, foi inclusive numa aula de 1 Coríntios, com o pastor Edson Naves, né, que ele nos perguntou quem deve ser excluído da igreja. Interessante, né? Deveria ser fácil, deveria ser óbvio. Todo mundo ali tinha 10, 15, 20 anos de igreja naquela sala. E todo mundo errou. Incrível. Todo mundo errou. Por quê? Porque fomos criados em igrejas que usavam a disciplina bíblica para dar satisfação para a sociedade. Para acalmar os ânimos. E não para praticar a Bíblia. Ok? A gente vai chegar lá quando falarmos disso. Próximo. Adoração cristocêntrica. Irmãos, talvez a gente não possa dizer que fez isso 100% todos os anos recentes, mas tem sido o nosso alvo. Há mais ou menos 10 ou 13 anos atrás, nem lembro quando exatamente, talvez mais que isso. Exatamente porque Deus falou isso ao nosso coração, examinar melhor o que nós estávamos cantando. Eu sentei no computador, que nem existe mais porque ele foi roubado, lembra que entraram no nosso prédio lá? Eu sentei no computador, ainda bem que eu tinha um backup. E apaguei 40 cânticos, numa sentada só. Sem necessariamente muito exame profundo. Não eram cristocêntricos, eram antropocêntricos. Eram músicas feitas para colocar a congregação para cima, colocar o seu ego para cima, o seu eu para cima. Isso não é adoração. Quando você olha, meus irmãos, no Antigo Testamento, o livro de Cânticos, qual é o livro de Cânticos, irmãos? Salmos. Quando você examina os Salmos, você vê Deus sendo exaltado, e quando o homem é mencionado na sua luta, na sua dificuldade, não é isso? Nos seus questionamentos. Por que você está triste, ó minha alma? Confie em Deus. Nunca você é isso, você é aquilo. Sempre quando há algum estado melhor falado do homem, aponta para Deus. E aí você vê, meus irmãos, como que a salmodia moderna não entendeu nada. Mudou completamente. E, meus irmãos, Lutero falava sobre isso, né? Com o poder da música. Quando você tem uma música cristocêntrica, se você quiser acrescentar aqui, bibliocêntrica, a igreja é beneficiada. Em vez de você ficar repetindo, olha que eu gosto da música. Lembra do Poderoso Deus? Uma música ela é boa no começo. Depois chega no final, você vira mantra. Poderoso Deus. Quem está tocando quase dorme. E você repete. A exaustão. Qual o objetivo de uma música dessa, meus irmãos? Apesar da letra, está falando uma coisa certa. É mexer com as emoções. Nós que somos músicos, meus irmãos, a gente sabe exatamente como mexer com as emoções das pessoas. Vai fazer um apelo, lembra do apelo? Eu sempre brinco, né, Lucas? Música em tom menor, por favor. Onde que a lágrima desce melhor? Num Lá menor, né? Na dissonância, tal, com a sétima e tal. Ou numa música Sol, Dó, Ré. Não, a outra, melosa e tal. Aí você põe nesses teclados modernos, né? Modernos, mais de 40 anos que a gente tem, põe uma esteira. Aí sabe o que está falando, né, Wagner? Mano. Daqui a pouco a lágrima está descendo, você não sabe nem por que você está chorando. Pastor, o senhor é muito frio. Logo eu. Isso é contra a emoção. Não, irmãos. Emoção é quando você lê Efésios capítulo 1 e vê o que foi feito por você. Isso é emoção. Isso é emoção. Emoção é quando você lê Isaías capítulo 53 e vê o que ele sofreu por você e por mim. Isso é emoção.
Existe, meus irmãos, uma diferença entre a emoção vazia, que é meramente manipulada, e a emoção que vem da constatação de verdades espirituais eternas e que mudaram a minha e a sua vida. Completamente diferente. Diversas vezes, irmãos, eu já fiquei emocionado assistindo um vídeo, né, na internet, e eu percebi uma diferença. Outro dia eu estava assistindo ali um reencontro, né, de uma menina que havia sido colocada para adoção, tarará, coisa bonita, e aí como você encontrou com seus pais, tal, aí deu um nó na garganta, que legal e tal. Aí hoje eu assisti o vídeo dessa irmã. Tá, não é a mesma coisa, mas não é mesmo. Até, meus irmãos, uma emoção sobre uma coisa legítima, né? Me emocionando com a história daquela jovem que reencontrou sua família e tal, e ver essa outra jovem hoje, que o diabo fez o que quis com ela. Que quis. Essa é uma pessoa, meus irmãos, que a humanidade vai dizer assim, essa aí não tem jeito, você não tem como restaurar, não. Essa aí, se der para alguma, se não der para uma sociopata, se não der uma, sei lá, vai ser daí para pior. Não. Porque aí Jesus entrou na história. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre adoração, a gente está falando sobre algo que aponta para a realidade que transformou a nossa vida, e essa realidade é Cristo. Aponta para Ele. A música tem que ensinar, a música tem que edificar, a música tem que colocar você mais firme do que você estava antes. E para isso precisa de profundidade na palavra de Deus e a centralidade em Cristo. Próximo tópico, meus irmãos, acho que a gente vai chegar só até o final desse slide. Ministério de oração. Olha, irmãos, eu não acho que a nossa igreja nesse tópico seja ainda uma igreja saudável. Não acho que a gente esteja na UTI. Não acho que a nossa igreja esteja terminal, graças a Deus não. Mas eu falo isso com desafio, com carinho. Nós sabemos de cor e salteado, irmãos, a importância da oração. A gente só é preguiçoso. Preguiçoso para sair de casa, para vir para a oração. Preguiçoso para investir mais tempo em casa, em oração. Nós somos, por um lado preguiçosos, mas por outro lado nós somos ativistas. A gente tem que fazer alguma coisa. Chegou a má notícia, na hora eu pego meu celular, quem que eu posso ver aqui para tentar resolver isso? E depois que eu já falei com minha lista de contatos todinha, aí talvez eu lembre da oração. E não foi, meus irmãos, por falta de avisos. É tão interessante que em algumas ocasiões Deus, 3 semanas seguidas, falou conosco em oração. Eu me lembro quando o Wilson Porte esteve aqui, isso foi uma das coisas que mais me marcou. Eu preguei na semana anterior, no texto de Marcos, em que Jesus se isola para orar e depois desce para escolher os seus discípulos, certo? Aí vem o Wilson Porte, que não acompanha a minha pregação. Certamente não tem essa lembrança, essa preocupação. Aí ele veio pregar a nossa conferência, foi lá no Palácio da Cultura. E aí no domingo ele veio pregar aqui. Ele pregou sobre o quê? O mesmo texto falou sobre oração. E aí naquela semana, se eu não me engano, foi o devocional, terceira vez veio falar sobre oração. Então, irmãos, como igreja, como iniciativa corporativa, nós temos, toda sexta-feira estamos aqui. É sexta-feira particular, nós tivemos um bom número. Mas nós já tivemos sexta-feiras aqui que eu perguntei, será que o arrebatamento aconteceu e aí fomos deixados para trás? Numa multidão de 200 pessoas, você não tinha nem 20. E sabe o que mais me intriga, meus irmãos? Era mais gente antes da pandemia. Eu tenho as fotos para comprovar. Eu tenho fotos de reunião de oração aqui com muito mais gente do que teve depois de 2020. Estranho, né? Porque até onde eu sei, já passou. Então a gente precisa meditar, meus irmãos. O ministério de oração, ele não é uma parte opcional de uma igreja saudável, é uma parte essencial. A sexta-feira, para nós, corporativamente, e a nossa vigília bimestral,
é a casa de máquina, é o forno da nossa igreja. E, obviamente, nosso tempo em casa individual também. Mordomia cristã para o sustento da obra. Próximo ponto. Eu botei o complemento ali, irmãos, para o sustento da obra, apesar de ser redundante, porque muita gente, especialmente mais novos na fé, não estão familiarizados com o termo mordomia cristã. Eu mesmo, quando ouvi pela primeira vez numa revista da Juerp, da falecida Juerp, fiquei pensando assim, mordomia cristã? Agora a gente vai ter mordomo? Eu quero ter o Alfred, é claro. Não tem nada a ver, porque eu era pequeno e não estava entendendo o que estava lendo, né? Já achei que eu ia virar o Batman. Então não tem nada a ver. Porque mordomia, meus irmãos, o que é? O que é um mordomo? Ele cuida daquilo que não é seu, né? Então a mordomia cristã, meus irmãos, já parte do princípio que nós estamos cuidando daquilo que não é nosso. Não é, pastor? É sim. Lá no contra-cheque estava o meu nome. Mas tudo é dele. Porque exclusivo é o que ensina a mordomia cristã. Não é 1%, nem 2%, nem 10%. 100% é dele. E detalhe, ele dá a maior parte para que nós possamos administrar, cuidar da nossa vida, espera-se, com sabedoria, com piedade, não gastando nosso dinheiro naquilo que não é pão, como nos ensina Eclesiastes, não é isso? Tendo, inclusive, investindo no futuro da nossa família, mas dá uma parte que ele determina que seja investido na sua obra. E aí, de novo, meus irmãos, a nossa igreja não é totalmente uma igreja saudável. Eu quero deixar claro para quem está assistindo e para todos aqui, eu não sei, eu só conheço, irmãos, 2 dizimistas dessa igreja. Só conheço esses 2. Eu não tenho a mínima ideia. É mais ou menos como os eleitos, né? Ninguém anda com letra D gravada na testa, eu não tenho a mínima ideia, porque quem cuida disso, quem sabe da sua vida é o Vitor. Eu não mexo com isso, não tenho acesso. E tem sido assim há quase 21 anos que nossa igreja vai completar. Mas uma coisa eu sei, porque essa informação eu peço a ele. A nossa igreja, meus irmãos, não é uma igreja 100% fiel. E isso é preocupante. No nosso ministério anterior, irmãos, me permitam a comparação, nós estávamos numa igreja onde eu, minha esposa e mais um irmão tinha curso superior. Só nós 3. Todos os outros irmãos não tinham nem o ensino médio completado. Inclusive, uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei na igreja foi colocar todo mundo no EJA, porque eu tentava conseguir emprego para eles e não conseguia, porque não tinha estudo. Então, foi todo mundo, meu culto de oração mingou, né? Porque estava todo mundo na escola. Mas tudo bem. E terminaram o EJA e aí os empregos começaram a melhorar. Sabe quantos por cento nós tínhamos de dizimistas na nosso ministério anterior, numa igreja de periferia, de gente simples, de gente pobre? 110% de dizimistas. Porque era toda a igreja e mais os irmãos do interior. Como a nossa igreja, irmãos, tinha uma grande herança indígena, né? Tinha muito indígena, ali no Cauamé, né? Naquela época pelo menos, né? Nós tínhamos muitos dos parentes deles que eram professores do interior, mas lá não tem igreja onde eles estavam. Então, quando eles vinham receber na cidade, eles congregavam conosco e dizimavam conosco, mas não eram membros. Então, nós tínhamos 110% de dizimistas. E ainda assim, a gente levava meses para poder fazer qualquer coisa, porque era todos muito simples. Nós levamos 7 meses para comprar um baixo. 7 meses. Não sei como é que a coisa ficou depois que eu saí, a coisa melhorou um pouquinho, mas quando o Marcelo e o Tess assumiram depois, né, durante muito mais anos. Mas o meu ponto, meus irmãos, é que Deus tem sido extremamente misericordioso na área financeira com a nossa igreja. Extremamente. Não somos ricos. Caso alguém queira pensar nisso depois, não. Mas durante a pandemia, por exemplo, apenas 2 famílias passaram um aperto maior na nossa igreja inteira. Isso não foi realidade. Eu tive colegas que metade da sua igreja ficaram desempregados. Eu tive colegas que tiveram que voltar a trabalhar, porque a igreja não tinha mais como sustentá-los. Então eu falo isso, meus irmãos, de novo. Não adianta ficar passando por aquela lista e dizer assim, tá tudo maravilhoso. Olha, é a videira ali todinha. Não é não. Há áreas ali onde a gente precisa pensar o que nós temos feito no nosso papel como membro desta ou de uma igreja. Evangelismo bíblico como estilo de vida é o nosso próximo tópico. Esse, meus irmãos, tem sido uma determinação da igreja, uma visão de ministério, se você preferir, que temos
guardado e buscado toda a nossa vida. Por exemplo, em 21 anos que vamos comemorar, eu acho que nós fizemos meia dúzia de eventos evangelísticos. Eu acho que nem isso, nem você nem lembrar se a gente fez tudo isso. Por quê? Porque, meus irmãos, não que ele seja ruim em si, tá? A gente podia aqui fechar a rua, botar aqui uma banda para tocar, tudo isso eu já fiz na minha vida. Eu ia para a praia, na virada do ano, para evangelizar, né, o macumbeiro, o pessoal que ia pular as 7 ondinhas e tal, né, da simpatia. A gente ia para lá, chamava-se Geração Cristo Hoje. Já cantei, já preguei na praia, no palco, na areia, fiz tudo isso. Não vejo problema algum. Mas eu entendo, meus irmãos, que não precisamos de mais um evento se você fizer o seu papel no seu dia a dia, se eu fizer o meu papel no meu dia a dia, se você fizer no seu dia a dia. Que alcance tem maior do que a infiltração, meus irmãos, a invasão, verdadeira invasão que a Igreja de Cristo tem nas escolas, nos departamentos, enfim. Nós estamos representados só na nossa igreja aqui, meus irmãos, no HGR, na maternidade, na PM, na civil. Nós está precisando de alguém para converter o Detran. Alguém tem alguém do Detran aqui? Para melhorar, né, aquele lugar lá. Tinha um irmão lá, mas ele faleceu, que pena. Nós temos na área de educação, na área de saúde, na área de administração, na área de comércio. E aí, meus irmãos, é aí que você precisa fazer a diferença, que eu preciso fazer a diferença. Então, estilo de vida é a ênfase dessa marca de uma igreja bíblica. De onde você está tirando isso, pastor? Tudo isso está na Bíblia. Porque quando a perseguição começa, em Atos capítulo 8 para 9, por causa da morte de Estevão, todos são expulsos de Jerusalém, só ficam os apóstolos, diz o texto. E aonde eles iam, e a palavra de Deus crescia cada vez mais. Veja, meus irmãos, eles estavam correndo pela sua vida e não impediu deles pregarem o evangelho. Já pensou? Eles estavam com sua vida em risco e ainda assim eram missionários. Mas não eram missionários de profissão. Era um pessoal refugiado, né? Que saiu de Jerusalém. Provavelmente muitos voltaram depois, porque a evidência mostra isso, né? Tem um concílio de Jerusalém anos depois. Então, quando a coisa acalmou, eles voltaram. Mas nesse momento, eles se espalharam pelo Império Romano e levaram a mensagem junto. Então, meus irmãos, isso obviamente eu não tenho um Big Brother, não examino a sua vida, não sei como você está fazendo. Eu não estou julgando você por resultados, porque isso não lhe pertence. Ok? Mas só você pode se analisar. Quem são meus alvos evangelísticos? Não, pastor, assim, eu prego assim para qualquer um. Não. Deixe de desculpa esfarrapada. Você precisa ter A, B, C. João, Maria, Frederico. Esses são meus alvos evangelísticos. Eles estão na minha lista de oração. Eu chamo para jogar bola junto. Eu chamo para trocar uma receita. Eu malho junto com ele. Eu não sei. Eu faço alguma coisa para ter uma interação, para encontrá-lo à beira de um poço, do lado de fora de Sicar, João capítulo 4, para provocar um encontro redentivo, para eu poder pregar o evangelho de uma maneira ou de outra, com o meu testemunho, mas com as minhas palavras também. Agora, para pensar, meu irmão, estamos em fevereiro, né? Se cada um de nós tomar essa postura, se já não tomou ainda, qual a probabilidade de nós encerrarmos o ano com 10, 15 ou 20 vidas aqui no nosso meio? Eu estou falando, meus irmãos, eu falei de 200 pessoas, mas membros nós somos 150, eu estou falando de 10, 12% de proveito em cima do trabalho, só 10, 12% de proveito em cima do trabalho de todos nós. Já pensou? É ou não é, meus irmãos, um alvo até tímido? Mas para que esse alvo aconteça, ou qualquer alvo que seja, qualquer alcance que seja, estilo evangelismo bíblico precisa se tornar um estilo de vida. Comunhão relacional entre os membros. A busca aí, meus irmãos, não é apenas comunhão, mas relacionamento. E aí, irmãos, o mais importante são aqueles que chegam no nosso meio. Eu fico muito contente quando eu vejo irmãos, né, recém-chegados que já estão participando de um grupo de vida, que eu vejo na rede social, no Instagram, saio para comer uma pizza junto. Isso também é igreja. A gente não pode, meus irmãos, ser só aqueles que veem a nuca um do outro
a cada domingo? E durante a semana inteira? Quais são as pessoas da igreja que você tem contato? O interessante, irmãos, é que como a gente podia pensar que em poucas décadas o mundo ia mudar tanto, né? Porque quando eu era garoto pequeno lá na Ilha do Governador, Barbacena não, Ilha do Governador, Minas é coisa da Ana. Irmãos, a gente estava sempre juntos, era impressionante. Impressionante. O pessoal da minha banda, cara, chamava minha mãe de mãe. Não tô brincando, não. A chama até hoje, na verdade. Tava direto lá em casa, sabe? Uma vez meus pais viajaram, a gente foi todo mundo lá para casa. Imagine, 6 homens dentro de casa. Isso aí é uma maravilha. 6 adolescentes dentro de casa. Mas é isso, é relacionamento, é estar perto, estar junto. É óbvio, meus irmãos, que eu não vou ter o mesmo relacionamento com todos vocês. Mesmo todos os homens. Mas há camadas de proximidade, camadas de relacionamento. Ah, pastor, mas eu sou muito introspectivo. Joia, acha o grupo dos introspectivos, né? Onde ninguém abre a boca, ninguém troca a palavra, mas está um pelo outro. A amizade, meus irmãos, é uma coisa extremamente explorada na palavra de Deus com o seu valor, né? E a gente precisa também disso na nossa comunhão. Governo eclesiástico bíblico com pluralidade de presbíteros, ou seja, um colegiado. Irmãos, isso aqui tem se transformado numa bandeira para mim junto aos meus colegas. Por quê? Quem está aqui hoje? Rendel está aqui hoje, só ele é. Certo. Os outros estão trabalhando ou com alguma ocupação. Eu não sei por que tem gente que insiste em algum outro tipo de governo de igreja. Primeiro, porque este é bíblico. Paulo fala claramente a Tito, em Tito, né, na carta de Tito, por essa razão te deixei em Creta, para que em cada cidade você estabelecesse presbíteros. Paulo não fala para você estabelecer secretários e tesoureiros ou qualquer outra coisa. Então eu tenho conversado com vários colegas assim, me mostra na palavra de Deus aonde que secretário, tesoureiro, diretor, presidente da mocidade, quem quer que seja, é líder de igreja local. Então, infelizmente, irmãos, surgiu uma abordagem empresarial para as igrejas há muitas décadas. Não é de agora, não. Quando eu era garoto, já era assim. Meu pai, quando não tinha nem nascido, ele participava da reunião de liderança da igreja e ele era só presidente da juventude, da mocidade. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que a igreja é dirigida por um grupo de homens que tem as suas características, a gente vai inclusive ver isso no nosso estudo também, que está lá em Tito e Timóteo. Para não anular, porque inclusive existe base bíblica para isso, eles são escolhidos pela igreja, são apontados pela igreja. E aí, meus irmãos, o trabalho do governo eclesiástico com pluralidade de presbíteros, com um colegiado, além de bíblico, é extremamente mais prático, melhor. A igreja anda mais rápido. Decisões do dia a dia são tomadas em questão de minutos, na nossa conversa online mesmo. Não, aproveitando que não precisa se reunir presencialmente como era antigamente, tanto quanto se fazia. Que mais? Para terminar quase, irmãos, faltam só 4, entendimento bíblico de conversão. Nós temos trabalhado, mas em cima da ideia de que não é apenas entrar para a igreja. Então, sempre que uma pessoa chega em nossa igreja, geralmente vindo de uma igreja quase sempre neopentecostal, a gente quer ver se a pessoa entendeu realmente o que é a conversão. E em vários casos nós tivemos pessoas que, passados alguns meses, ouvindo a palavra, ouvindo o ensino, conversando, disseram: pastor, eu passei 10 anos na igreja do chifre apostólico do fogo do altar que sobe e desce e ninguém desaparece. E não aprendi nada, muito menos o evangelho. Ok? Então o que aconteceu com você? Eu estava no grupo de vida, o irmão estava testemunhando, o devocional falou tal coisa e eu entreguei minha vida a Jesus. Significa, meus irmãos, que só tem salvação nesta igreja? Claro que não. Mas que, infelizmente, muita gente, meus irmãos, está sendo convocado, não convertido. Muita gente está entrando para a igreja e não necessariamente entrando para o corpo de Cristo. Entrando para a igreja, a instituição, e não para a igreja que a gente tem visto aqui. Então, a conversão precisa ser algo claro na vida de cada pessoa que está em nossa igreja, porque assim temos ensinado. Antepenúltimo, santidade de vida entre os membros. Paulo fala isso direto, irmãos.
Paulo critica a vida de pessoas, por exemplo, em Corinto, como a gente viu, que viviam, que até o mundo se espantava da maneira como eles viviam. Agora, é importante salientar, meus irmãos, que santidade de vida não é cantar de mão levantada, ou de mão baixada, ou se ajoelhar, ou nada disso. Santidade de vida não é como você cultua. Santidade de vida é como você vive na segunda-feira. É com qual tipo de profissional você é. Como você lida com as questões éticas e morais do seu trabalho, da sociedade. É aí que a nossa santidade da igreja vai se mostrar. Já contei para vocês, várias vezes eu fui vigilância sanitária através de uma situação lá. A coordenadora, a diretora, não sei, era uma irmã em Cristo nossa, e ela me ajudou com os problemas que nós tínhamos no nosso estabelecimento, o que tinha que realmente resolver, aquilo que os fiscais tinham exagerado e assim por diante. Aí ela pediu: pastor, eu vou pedir uma licença ao senhor, porque eu preciso de uma ajuda. Uma coisa que tem nada a ver com o trabalho. Ela falou de uma pessoa que dava um péssimo testemunho. Péssimo. Ninguém no departamento que funcionava junto da vigilância sanitária ali no prédio ao lado, absolutamente ninguém gostava dela. Então, meus irmãos, é claro que pessoas talvez possam não gostar de você porque você está defendendo a verdade. Ok. Eu vou lhe dar o benefício da dúvida. Mas vale a pena ver se de repente as pessoas não gostam de você porque você é carne de pescoço. Você acha que você é uma florzinha. Só não entendeu que você é uma flor de cactus. Talvez você precise pedir ajuda. Talvez você possa chegar para um colega, se você percebe que tem assim uma situação: eu percebi que algumas pessoas aqui não estão se dando bem comigo. Fala para mim, como é que você me enxerga? Você tem coragem de fazer isso? Talvez você ouça: não, é porque todo mundo aqui queria fazer uma coisa errada, uma baderna, e você foi do contra. Aí você diz: mas eu não posso fazer uma coisa que é minha consciência. Entendeu? Aí é legal. Porque eu já tive irmãos em Cristo que vieram me procurar, aonde o pessoal queria fazer uma coisa errada no departamento, numa repartição pública. É peculato que chama quando você desvia dinheiro do poder público? É isso, né? Peculato? Era peculato. Não era assim uma fortuna, mas era. E ele se colocou contrário. Aí, meu amigo, começaram a boicotá-lo. Aí eu tô do lado do cara. Não gostam dele porque ele está defendendo a verdade. Mas já vi outras situações, como essa que eu acabei de narrar, que não era isso não. Isso era cri-cri. A pessoa puxava o tapete dos outros. Crente. E como é que você faz, irmãos? Como é que você vai pregar o evangelho no lugar que a sua reputação é a pior possível? Complicado, né? Então a santidade, meus irmãos, se infiltra em todos os lugares da nossa convivência, né? Igreja, casa, trabalho, onde for. Penúltimo, cuidado uns com os outros em suas necessidades. Aqui, meus irmãos, nós temos duas verdades, duas partes, se você preferir. Número 1, se eu faço o que eu enxergo. Número 2, se eu não me faço conhecido. O que eu quero dizer com isso? Bem, o primeiro problema é quando a gente finge que não vê a necessidade das pessoas. A gente tratou isso na semana passada. Quer seja uma simples mudança de casa, se você fez sozinho, teve que pagar alguém, fez porque quis, porque está aí o grupo dos homens, você podia colocar assim: irmãos, vou fazer uma mudança agora sábado, quem quer vir? Lá no Rio a gente tem um truque, né? A gente, quando tem que virar uma laje, a gente faz uma feijoada. Irmãos, até a feijoada lá em casa, quem quer vir? Que chega lá, já vai dando o carrinho de mão na mão de um e tal, para virar uma lajezinha. Mas se você não quiser comprar nem uma pizza para os irmãos, não tem problema, você pode colocar lá. Vou fazer uma mudança, vou tal. Irmãos, eu já fiz 8 ou 9, né, irmão? Nem lembro, mudanças antes de chegar na casa que estou hoje. E eu sei que não é fácil. Principalmente porque passados os anos você começa a acumular tanta tranqueira. Recentemente a gente fez uma limpa e mandou. Só que a gente olhava para as coisas dizendo assim: mas eu posso precisar. Nunca precisou. Faz 10 anos, está lá. Eu não sou acumulador, tá, irmãos? Mas você tem pena de jogar aquele negócio. Mas esse tablet está quebrado. Mas tem essa peça aqui que eu posso precisar para usar. Essa não joga fora. Então, ponto, meus irmãos, é que tem mudança, tem outras coisas. Eu falei semana passada, quando nossa casa foi invadida pela sujeira do fogo, lembra? Eu não teria como limpar aquilo sozinho não, irmãos. Tinha mesmo, foi o amor da igreja que nos ajudou.
Aí muitas vezes essas mesmas pessoas que são tão voluntárias a ajudar, aí vem a segunda parte, né? Quer que os outros adivinhem que está passando pela necessidade. Aí não tem como. Irmãos, não importa qual for a área. No nosso ministério anterior, eu nem lembro exatamente o que a gente tinha na época, era só o Messenger, né? Era esse do Hotmail? Acho que era. A gente usava o que tinha. Para quê? Para conseguir emprego para os irmãos. Eu coloquei todo mundo debaixo de um mandato. Falei, ande pela cidade. Irmãos, era outro tempo, né? A gente estava na internet de escada, ainda, sei lá de qual era aquela situação. Então, a gente tinha que dar o nosso jeito. Então, os irmãos ligavam para mim. Pastor, tem aqui um emprego de vigia. Aí eu lembrava do irmão fulano. Aí ia lá na casa dele, porque ele não tinha telefone. Ia lá na casa dele. Olha, tem um lugar para vigia. Põe uma roupinha aí e tal, bora lá. Resultado, irmãos. Em 1 ano e pouco de ministério, nós tínhamos todos estudando, lembra que eu falei agora há pouco? E não tinha desempregado na nossa igreja. Como fizemos isso? Cuidando uns dos outros em suas necessidades. As necessidades aqui podem ser diferentes, mas elas existem, né? E a gente, inclusive, endereçou isso um pouquinho na aula passada. E, finalmente, entendimento bíblico de membresia, para encerrarmos. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso foi colocado, inclusive, está no 9 marcas do Mark Dever, porque começou-se a virar uma coisa sem sentido, membresia. Podia ser qualquer coisa. A pessoa vinha de uma igreja X para uma igreja Y, para uma igreja W, e cada uma não tinha nada a ver com a outra. Por quê? Não tinha doutrina, não conhecia direito a palavra e assim por diante. Esse é o primeiro problema. O pula-pula, pinga-pinga de igreja. Segundo, a falta de compromisso com a igreja local. E temos a agradecer ao Vini, que esteve conosco, né, do próprio Ministério 9 Marcas, quando tivemos nossa conferência, pela expressão que já virou conhecimento nosso, que é o Ministério da Presença. Por quê, meus irmãos? Membresia tem a ver com 2 aspectos. Número 1, servir uns aos outros. Então, irmã Gláucia, eu quero ajudar no Ministério Infantil, porque eu vejo que tem necessidade, não é justo eu apenas jogar meus filhos lá e passar o ano inteiro não ajudar com uma cutícula, com nada. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Irmão fulano, eu quero ajudar no ministério aí no trabalho que produz eventos na nossa igreja, que faz a logística. O que você tem para ajudar? Eu quero ajudar nisso, naquilo, quero ajudar na congregação, servir. Mas tem outro lado também, meus irmãos. Daqui a pouquinho o nosso EBD vai acabar e os irmãos do louvor vão gastar aí 1 hora, 1 hora e pouco ensaiando. Durante a semana, quase sempre, eles têm o seu encontro também. Sem necessidade de chamar a atenção ou qualquer coisa, isso aqui não saiu do nada, não saiu simplesmente, né, do éter, não saiu do ar. São horas e horas de preparação. Os irmãos do grupo 5 Solas, Sola Feed, não é isso? Vieram aqui fazer a limpeza, como vocês fizeram em outras semanas. Estamos aqui porque pessoas estão gastando tempo para nos servir. A menos quando não estamos aqui. Então é complicado, meus irmãos, quando a igreja não entende que isso tem sido feito por sua causa. Por causa de cada pessoa. Quando não se valoriza algo tão importante como um EBD, como um culto, como o que quer que seja. Não, pastor, mas a gente às vezes tem os nossos motivos. Eu sei. Eu sempre destaco isso, irmãos. Então, por exemplo, uma irmã nossa está operada essa semana, teve apendicite. Eu seria idiota para dizer assim, irmã, por que você não vê a EBD? Pastor, porque eu estou com 10 pontos aqui, lado errado, 10 pontos aqui. É claro que ela não veio porque ela está operada. Eu sei disso, irmãos. Nasci ontem, eu sou criança. James, por que você não está aqui na EBD? Porque eu estou viajando. Então, nada dessas cobranças eu jamais fiz. Ou porque você estava trabalhando? Porque são as 3 razões, meus irmãos. Únicas que realmente sempre vão nos impedir. Mas eu confesso que nós não temos entendido na totalidade a nossa membresia quando nós não nos envolvemos para servir ou não valorizamos aqueles irmãos que nos servem quando assim podemos. Talvez hajam mais marcas, talvez. Mas só foram aquelas que a gente pôde levantar, inclusive eu perguntei à colega se tinha alguma sugestão, algumas foram alteradas. Ponto é, meus irmãos, que uma igreja só vai ser saudável quando ela o for biblicamente. Que nós podemos sustentar na palavra de Deus. Havia um
Muitos textos podemos colocar aqui, mas como vocês viram, já é um assunto muito longo, a gente ia demorar muito. Que Deus nos ajude, irmãos, talvez tire uma foto aí dessa lista e faça um autoexame. Talvez alguém tire a foto e coloque no grupo da igreja, fica mais fácil. Aonde eu tenho necessidade de melhorar em uma área ali, onde eu preciso melhorar muito, onde eu estou indo bem, mas dava para ser melhor. E não tenha problema em dar um tapinha nas costas. Você pode dizer, poxa, ali eu estou, graças a Deus. Está indo bem. Então vamos continuar bem. Amém? Vamos orar, meus irmãos, encerrando o nosso tempo de hoje. Semana que vem nós voltamos ainda com eclesiologia. Deus querido, muito obrigado pela instrução da Tua palavra, dessa matéria tão abençoada, que já estamos, ó Deus, caminhando para quase um ano nela e tanto temos aprendido de como conhecer o Senhor, a salvação, a Tua igreja e tudo mais. Continua conosco, Deus, neste aprendizado, continua conosco neste dia, nessa tarde que teremos de descanso e à noite. Possamos estar aqui mais uma vez para todos adorarmos o Senhor e sermos edificados pela Tua perfeita palavra. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém.